Bom dia, irmãos. Quase que eu dizia boa noite, viu? Mas é a força do hábito mesmo. Então, o irmão não errou muito, não. A gente costuma fazer isso. Nos eventos pela manhã, raramente a gente está lembrando que é manhã. Mas nós nos alegramos por nos encontrar neste lugar, diante dessa igreja tão alegre, feliz e maravilhosa, por tudo que o Senhor tem feito. E hoje, na condição, como presidente desse presbitério, me apresento como servo de todos. Entendo que essa visão de pastorear não cabe e, em momento algum, terá espaço para um coração orgulhoso que possa se elevar com a qualidade de ter uma nomenclatura, um cargo, um posicionamento. O Senhor nos chama para servir de forma plural. A igreja irá usufruir daquilo que podemos oferecer como vida, como amor, como carinho, como atenção. E como presidente desse presbitério, assim me disponho para esta igreja, bem como todas as outras. Pelas outras vezes que estivemos nesse lugar, muito bem recepcionado e feliz com os irmãos, hoje me alegro por me encontrar na ordenação do nosso irmão Alex. Fomos amigos de sala, de seminário, assim como nosso irmão Paulo Evangelista. Mas nesse momento tão importante, trazendo a palavra ao coração do nosso povo, dos irmãos e deles, eu quero que vocês abram as suas Bíblias, meus amados, da segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. E entendo ser propício esse texto, pois há início de uma vida ministerial diante da vida dos nossos irmãos. A experiência que se dá de uma vida corpo a corpo é diferente de uma vida na teoria, na sala de aula. É muito mais diferente de que estarmos debruçados em livros reformados, em contestar os que não são reformados, defender a doutrina e aprender sobre a teologia pura. É muito mais do que sentar no seu gabinete pastoral. É vida prática e real. Nesse mês eu estou completando 4 anos de ministério na primeira igreja de Caucaia, primeira igreja presbiteriana. Exatamente nesse mês, ordenado por esse presbitério. Mas de presbítero tenho aproximadamente uns 15 ou 20 anos. E foram muitas lutas. Mas vamos ver o que o texto fala conosco e ao coração dos nossos irmãos. 2 Timóteo capítulo 4, no versículo 2, ele diz: todos encontraram? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Vamos orar. Eterno Deus, graciosamente o Senhor nos faz ler os teus oráculos, os teus estatutos, a palavra santa, autoritativa do supremo e glorioso Deus, para a alegria de nossas almas, porque ela nos ensina, porque o teu Espírito traz luz e entendimento aos nossos corações acerca de tudo aquilo que o Senhor requer de nós. Por isso, ministra o coração da tua igreja segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, no nome de Jesus. Amém. Amados, eu entendo que nesse texto, basicamente nesse ponto essencial,
tratado por Paulo acerca de Timóteo, também aquele que estaria iniciando o que muitas vezes é um grande desafio. Tem um livro muito interessante com um título que diz Profissão Perigosa, uma visão perigosa, um caminho perigoso. Tratar com a espiritualidade das outras pessoas é algo muito delicado. Tratar da sua vida familiar, cuidar da sua vida íntima, ser arauto de Deus, ser instrumento de Deus dentro da sua casa, pastorear o seu lar, é uma missão muito importante e tem as suas dificuldades. Mas pastorear outras vidas, outras igrejas, é muito mais importante e muito mais arriscado ainda. O pastor não fala assim, não, que a gente já vai desistir, né? Significa entender acerca desse risco e responsabilidade que o Senhor requer de nós, como ministros. O ministro não é chamado para pregar o que vai fazer os irmãos sorrir. O ministro não é chamado para satisfazer aqueles que estão insatisfeitos com algum problema. O ministro é chamado para dizer o que Deus quer, seja para exortar, seja para trazer uma reflexão profunda de pecado, de autoavaliação de cada um de nós. Então, Paulo trata de dois aspectos que eu consigo compreender como aspectos fundamentais, e eles se encontram no versículo 2 e no versículo 5 desse texto. Quais são os aspectos fundamentais? Primeiro, que Paulo dá uma ordem direta, diretiva e descritiva. Ele traz os aspectos que ele quer que seja feito por um ministro sério, zeloso, de que apresenta a sã doutrina. Ele diz: corrige, repreende e exorta. Não é algo simples fazer isso. O segundo aspecto tão importante no início de um ministério se encontra no versículo 5, porque Paulo diz: tu, porém, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre o teu ministério. E são dois aspectos que vão fazer a diferença na vida daqueles que são ministros de Deus. Mas depois ele vai dizer que no versículo 3 e 4 existem razões para que você seja assim, para que haja no seu coração um zelo, para que haja no seu coração uma perseverança, que haja constância. E as razões são: porque não suportarão a sã doutrina, e depois se recusarão a dar ouvidos à verdade. Mas, pastor, nós estaremos pregando ao povo de Deus, nós estaremos anunciando a palavra de Deus no âmbito da igreja. E o nosso anúncio do Evangelho, de Cristo, do amor, da salvação, da redenção, daquilo que vai nortear a vida da igreja, é falando para os cristãos. Sim, eu entendo. E faz todo sentido especular algo nessa visão de que você prega para a igreja. Não significa que você vai pregar para um rebanho de cordeirinhos perfeitos, amáveis e que irão sempre lhe abraçar e lhe elogiar. Aqui é que está o X da questão. Porque dentro desse ambiente da igreja, o Senhor Jesus encontrou dificuldades. Havia Pedro com a sua explosão de emoções, raiva, ira, renúncia. Havia Judas que roubava descaradamente. Havia a incredulidade de Tomé. Havia a melancolia de João. Entende como é o ambiente da igreja e lidar com tudo isso? É a vida do ministro. Então, Paulo diz ao coração desses homens os aspectos necessários, ao coração de Timóteo, o aspecto necessário para que ele faça isso. Prega a palavra, no versículo 2, ele diz: quer seja oportuno, quer não.
E quando ele constrói esse tripé de correção, de repreensão e de exortação, lá no finalzinho desse verso ele diz: você precisa apresentar um espírito de brandura. Ainda assim, você precisa ter longo ânimo. Seja longânimo. Seja paciente. Tenha domínio próprio. Muitas vezes você irá caminhar na direção dos seus estudos, se deleitando e se esforçando. Contudo, alguém irá dizer: pastor, eu não entendi nada da palavra. Para ser mais sincero, eu nem gostei muito não. Se você já se deparou com isso, seja bem-vindo ao ministério pastoral. Se você vai receber as críticas, saiba que isso faz parte da natureza humana. Se você vai ser questionado, saiba que isso faz parte da caminhada com o Senhor. Jesus era bombardeado a todo momento. Perfeito, pleno, o Filho de Deus, o Deus soberano, que estava entre nós, era questionado, era colocado diante dele todo tipo de cilada para que ele pudesse se contradizer nas suas ações. O ministério não é diferente. É estar numa linha tênue. É andar servindo ao Senhor, mas sabendo que, da mesma forma como Elias, na hora da perseguição em que os profetas foram ali perseguidos até a morte, ele está em um momento de sua angústia, e somente ele conhecia aquela aflição. Porque haverão momentos em que você, ministro, terá as suas lágrimas derramadas diante de Deus, e só o Senhor estará com você para lhe fortalecer. Pastor, é tão difícil, é tão ruim assim. Estava até pensando para o seminário, mas depois dessa pregação, estou tentando desistir. Recentemente eu celebrei o casamento de um casal bem jovem na igreja. E uma das palavras que eu tinha que dizer para eles, uma das coisas que eu tinha que deixar bem claro para eles, não é só sorrisos, beijos e abraços. No casamento também haverão lágrimas. Você casa, tem um sonho, uma fantasia, uma expectativa. E quando acontece, a vida conjugal, ela traz espinhos que no namoro e no noivado só tinham cheiro de rosas. Só tinham momentos bons. E às vezes o casamento não era aquilo. E é aí que você vai aprender a equilibrar as coisas. O ministério pastoral trata disso. A igreja está envolvida nisso. E eu estou falando para a igreja de um ministro que será aqui ordenado. E você, igreja, tem um papel fundamental diante da vida desse ministro. Você poderá alegrar os dias dele, ajudando, alavancando o seu desejo de servir ao Senhor, como também poderá esmagar os seus sonhos e projetos, dificultando a sua vida. Mas isso faz parte da natureza humana. Nós não temos várias pessoas dentro da igreja que têm o mesmo ideal de pensamento. Não são máquinas. Tem pessoas que pensam diferente. Tem pessoas que têm a sua postura diferente. E aqui Paulo diz para Timóteo: tudo isso irá acontecer, Timóteo, mas não retroceda. Corrige, repreende, exorta. Isso faz parte do zelo pela obra do Senhor. O meu compromisso como ministro de Deus é agradar ao Senhor em fazer a sua vontade. A palavra de Deus é anunciada de forma pura, plena, e ela não vem com uma pitadazinha de mel, de tempero, com umas torradas, com um pão árabe, com um hambúrguer, com a pizza. Ela não vem com isso. Ela vem com a autoridade e poder de Deus para alimentar o seu espírito.
não para inchar as nossas vidas. E às vezes ela vem dizendo, você está errado e pecou. E você pecou e precisa se arrepender. Essa é a ordem que é dada ao ministro. Mas por que, pastor? Tem que ser assim? Porque exatamente é o que diz a palavra do Senhor. É preciso apresentar uma doutrina sólida, séria, pois o Senhor apresentou o decálogo, os 10 mandamentos de forma séria, como uma visão normativa do que Deus estabelecia para as regras da pecaminosidade do homem. Eis a essência da doutrina fazer sentido em nós. Parâmetros que limitam. Depois ele entra no versículo 3 e diz por que isso é necessário. Qual é a razão que se faz necessário do zelo, da responsabilidade, do compromisso de sentir as dores, mas permanecer firme? Porque o pastor foi chamado para sentir dor, como foi com Cristo. O Senhor Jesus sentiu as dores de cumprir a sua obra terrena, porque ele era todo momento hostilizado pelos seus opositores. Mas ele cumpriu a sua obra. Eis a razão. Versículo 3. Pois haverá tempos que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Haverão tempos que a palavra não agradará. Principalmente quando o pecado ele chega na vida do ser humano, e às vezes aquele ser humano que está dentro da igreja, mas que ele declara, ai, como é delicioso o pecado. Mas eu gosto de ser 50%. 50% eu fico na igreja, passo uma maquiagem, coloco uma capa, visto aqui uma imagem de crente, e quando saio da igreja, na segunda-feira, eu tiro toda essa indumentária, visto a minha capa do dia a dia da semana. Isso faz parte do ser humano. Como ser caído no pecado. Como nós pregamos para um povo que busca a presença de Deus e deseja diante de Deus se regenerar, e isso vai constantemente confrontar as nossas vidas. E é nessa hora que eu e você, meu irmão, precisamos dar ouvido à voz de Deus. O pastor, o ministro, é instrumento de Deus. Então a rebeldia não cabe no coração da igreja. A rebeldia não cabe no coração do eleito, daquele que nasceu de novo. Portanto, quando houver exortação, quando houver correção, prostre-se diante de Deus, receba do alto céu e, de coração humilde, sirva ao Senhor. Ande na direção de Deus, porque haverão esses dias. Assim diz a palavra do Senhor. Falando a Timóteo, Paulo diz, não serão fáceis os dias daqueles que almejam o sagrado ministério. E ele continua, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Essa é uma grande verdade que tem acontecido nos dias. A igreja contemporânea, ela passa por isso. Olha, fazer parte de uma igreja de médio porte, aonde a doutrina, a mensagem, a palavra é a essência de tudo que eles gostam, falar, a retórica, estar toda hora conversando, isso desagrada. Não tem um forrozinho, não tem um negócio diferente, não tem uma cerveja sem álcool, não tem. É isso que agrada às pessoas. É isso que o texto está dizendo, olha, eles se recusarão a dar ouvidos porque eles querem as fábulas, eles querem as histórias contadas, eles querem uma teologia que te dá sucesso, dinheiro. Timóteo, não se preocupe, as pessoas irão recusar porque a verdade não agrada, a verdade incomoda. É mais interessante ouvir contos fantasiosos. É mais interessante ouvir que você vai ficar rico se você doar na campanha. É mais interessante dizer que você vai prosperar do que dizer a verdade. A verdade é que Cristo não nos apresenta um reino de sucesso. Pelo contrário, o meu reino não é daqui, diz o Senhor. Pelo contrário, Cristo diz que nós somos peregrinos nesta terra. E qual é o seu papel como peregrino? Igreja e ministros de Deus. Qual é o seu papel? Olhando para esses dois aspectos fundamentais,
A visão do ministro é anunciar a verdade de Deus de forma plena, sem retroceder, sofrendo as dores, as agruras, os espinhos, sangrando, mas permanecendo. E o papel da igreja é se opor a essa rebelião que renuncia. O papel da igreja é ser submissa à voz de Deus. O papel da igreja é olhar para o mundo e dizer: nós somos uma nação escolhida e separada pelo Senhor. Nós somos de propriedade exclusiva do nosso Deus, assim diz Pedro. É amar a verdade com toda a certeza de que essa verdade é plena e que irá nos levar a uma edificação íntima, particular, familiar. Essa verdade alimenta as nossas almas. A doutrina, a palavra sendo pregada e anunciada fielmente, ela irá fazer bem para as nossas vidas. Assim ministra Paulo ao coração de Timóteo. Assim hoje o presbitério reunido simboliza, tipifica a visão e o contexto de Paulo, dizendo aos jovens que estão aqui, de um ministério jovem, como que sendo aqueles que representam Timóteo. O presbitério, como a voz da experiência, os ensina as dores do sagrado ministério, mas a alegria de honrar o Criador, a alegria de servir ao Senhor. Ele conclui sendo mais enfático ainda. Ele inicia no versículo 2 dizendo: pregue, ordena, direciona. Ele é firme. E quando no versículo 5 ele conclui, ele diz: seja sóbrio, tenha o seu domínio próprio, mantenha-se nas suas convicções. Alguns versos atrás ele diz: eu te conheço porque você permanece naquilo que você aprendeu desde a infância. Você foi orientado. Seja sóbrio, mantenha-se, suporte as aflições, faça o trabalho que o Senhor o designou para fazer. O trabalho de um evangelista, e cumpre cabalmente o teu ministério. Você não foi chamado para viver sorrindo a todo instante, contando só alegrias e sucessos. Você foi chamado para chorar com os irmãos que estão chorando. Você foi chamado para sofrer com aqueles que estão sofrendo. Você é chamado para passar talvez as noites em claro, em oração, porque se preocupa com o bem-estar da família, da igreja e daqueles que precisam de um amparo e de uma palavra de conselho. Você foi chamado para proteger o rebanho. E esse rebanho tem que entender que está sendo protegido pelo Senhor. E sendo protegido pelo Senhor, vocês receberam aquele que é o enviado de Deus no presente momento. Honre o seu pastor. Ame, zele pela vida do seu pastor. Paulo diz para Timóteo que não vai ser fácil. Paulo diz que as pessoas irão se recusar. Tem momentos que elas vão odiar, tem momentos que elas vão se opor, mas cumpre o teu papel, cumpre a ordem, cumpre o ministério e faz aquilo que o Senhor designou você como aquele que Ele mesmo capacitou. Ainda que seja em meio às lágrimas, ainda que seja em meio às dores. Lembram da historinha do porco-espinho, da família? Eu acho que todas as igrejas já contaram essa historinha, e eu vou repetir aqui, só para ilustrar esse momento, finalizando aqui. A gente ainda tem toda uma liturgia para ser cumprida nesse momento, e eu queria concluir com essa ilustração. Como é a família dos porcos-espinhos? Diz a lenda que essa família de porcos-espinhos vivia muito bem, e eles tratavam dos seus afazeres, alimento, comida, família, e vive para lá e para cá, todo mundo tranquilo. Mas um belo tempo e o período que, no decorrer dos dias, chega o inverno, e nessa época chegou um inverno pesado, um inverno enorme, um frio horrível. Sabe o que aconteceu?
Era uma família de porcos espinhos. E o que é que eles têm? Ô, pastor, é óbvio, espinhos. Eles entraram na sua tocazinha, onde estava a mãe, os filhos, os agregados e todo mundo que fazia parte daquele grupinho. Aquela comunidade estava ali. E naquele momento o frio era grande. E eles tinham que fazer algo para resistir ao frio e não morrer. Sabe qual era a solução? Eles tinham que se abraçar. Eles tinham que se proteger. Sabe o que aconteceu? Quando eles se abraçavam, para ficarem mais fortes e aquecidos, eles se furavam. E começou a sair o sangue deles. E eles tinham que se proteger ainda assim. E mesmo se furando, e mesmo sentindo dor, o sangue esvaía deles. Eles ainda assim estavam juntos. Sabe quem é essa família? É a igreja. Às vezes nós nos furamos. Às vezes, o pastor recebe aí mais furado do que todo mundo. Às vezes o pastor sangra. Dói. Dói a família do pastor. Dói a vida do pastor. Ele sangra. Mas ele continua. Porque o ministério que o Senhor colocou em sua mão, em suas mãos, é algo sério. E ele vai sangrar para proteger a sua família. Ele vai sofrer por amor àqueles que estão ao seu lado. Assim, meus amados irmãos, é a caminhada pastoral. Inicia-se aqui um novo ministério na vida de 2 homens de Deus. E nós rogamos as bênçãos do alto sobre vocês. Que o Senhor possa envolvê-los com esse amor, com essa dedicação e força para continuar, mesmo diante dos intempéries e das dores, das dificuldades. Amém. Sirvam, honrem ao Senhor, para a glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua fronte e vamos orar ao Senhor. Deus maravilhoso, como é bom saber, Senhor, que diante da Tua presença santa, somos tão dependentes e necessitados, somos limitados, somos tão pequenos, não temos méritos, não temos nada que podemos apresentar ao Senhor como algo suficiente para Te agradar. A única coisa que fazemos é suplicar: Deus, tem misericórdia de nós, cuida de nós, Senhor. Muito obrigado porque a Tua mão está estendida sobre a Tua igreja, sobre esse presbitério, sobre cada um dos Teus filhos que compõem esse presbitério, sobre cada família, criança, idoso, sobre cada esposo e esposa, sobre cada lar, sobre cada ministro Teu. Não duvidamos que o Senhor tem cuidado de nós, mesmo em meio às dores em que enfrentamos, mesmo em meio aos sofrimentos que passamos. Por amor ao Senhor, pedimos: Pai, continua com as mãos graciosas, nos fazendo sorrir enquanto choramos, nos fazendo amar enquanto somos odiados. Tudo isso por amor a Ti. Cuida de nós, Senhor. Mesmo sabendo que não merecemos, mas tem misericórdia de nós e cuida das nossas vidas, Pai. Assim eu Te rogo e entrego em Tuas mãos esta igreja, bem como os Teus filhos que aqui estão na Tua presença. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.